Pelo conteúdo que a gente vê no trailer do 10º episódio de A Casa do Dragão que foi revelado, esse tem tudo pra ser um dos melhores episódios de toda Game of Thrones e o melhor episódio dessa temporada. E no vídeo de hoje eu vou expor aqui todos os segredos desse trailer pra você. Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes, sejam muito bem-vindos pela primeira vez ou se você é um visitante recorrente aqui, lembro sempre vocês, esse vídeo aqui tá carregado de spoilers, eu não me seguro de spoilers nesse vídeo. Então, nesse episódio, inclusive, tem spoilers pesados que eu vou revelar porque tá ali no trailer. Então, se você não quer saber nadinha de spoiler, a gente tem outros vídeos aqui que vocês podem acompanhar sem ter sua experiência arruinada, beleza? Então, vamos pro vídeo. A primeira cena do trailer mostra um dragão voando, a montagem do trailer dá a entender que esse dragão aí é a Melis chegando com a Rhaenys em Pedra do Dragão, mas não é verdade porque esse dragão que a gente tá vendo é um dragão mais claro, um dragão meio branco, aparentemente, enquanto que a Melis é vermelha, inclusive o nome dela, o epíteto dela é a Rainha Vermelha, então não pode ser ela. Quem é esse dragão? A gente conhece os outros dragões que a gente já viu a cor deles, etc. Só falta um pra gente conhecer. Esse dragão é o dragão Arrax, dragão do Lucerys Velaryon. O Lucerys e o Arrax vão ser enviados pra Ponta Tempestade para que lá eles consigam fazer uma aliança com Lord Boros Baratheon e aí eles vão conseguir ter aquele exército, uma vantagem maior aí para eles conseguirem combater aí o exército dos Verdes. No episódio passado, o Conselho dos Verdes já tinha debatido isso e eles já tinham falado que Lord Boros Baratheon era uma incógnita, eles não sabiam para qual lado ele poderia pender, mas que ele tinha filhas, todas elas estavam solteiras e o melhor jeito da gente fazer o acordo acontecer seria por meio de casamento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Em seguida a gente vai para finalmente a cena da Rhaenys e aí ela tá falando com a Rhaenyra que os Raids estão vindo para ela e pelos filhos dela e que o pai dela obviamente morreu. Então isso tudo é um choque muito grande para a Rhaenyra nos livros, o que faz com que ela nos livros entre em trabalho de parto precocemente ali e ela tem uma criança toda mal formada. É a princesa Visenya, seria o nome da criança, mas por conta disso acaba que essa criança é uma natimorta já chega toda deformada. Segundo os livros, tem lance de asa de dragão, eu nunca acredito nisso, sempre acho que quando é alguma coisa assim nos livros, é um relato de alguém que não gostava daquela pessoa. Então provavelmente ela simplesmente só vai perder o filho dela lá, eu acho que não vai ter esse lance de criança toda retorcida, com asa de dragão, etc. Mas pra quem quer acreditar, teoricamente, aquele filho que a Daenerys perde também é uma criança retorcida com asas de dragão e etc. Mas a gente lembra que foi a Mirri Maz Duur que falou isso pra ela, era uma pessoa que odiava ela. Eu acredito que o Daemon também vai ser uma figura que vai sofrer bastante, porque ele amava o irmão dele, e afinal de contas ele tá ali perdendo também a filha dele. Então dá a entender que ele amava toda a família dele ali, amava a mulher dele, defendia a galera dele ali quando ele tava bem. Então acho que vai ser uma coisa bem dura pra ele mesmo, eu acho que a gente vai ver um lado muito mais humano do Daemon que a gente ainda não viu. Existe uma linha de diálogo entre aparentemente o Daemon e a Rhaenyra onde ele tá falando que ela não deve dobrar o joelho pros Hightower porque eles tiraram o direito de nascença dela. Então isso dá a entender que a Rhaenyra num primeiro momento não vai querer a coroa, num primeiro momento. Acho que ela vai falar, cara, é melhor a gente não ir pra frente com isso daí. É melhor a gente ficar aqui na nossa, tá bem. Olha aqui, ó, os termos estão dizendo assim que a gente pode ficar tranquilo, que a gente não precisa fazer mais nada, tá de boa. A gente vai ficar aqui em Pedra do Dragão e tá suavão. O Deriva Marca vai ser nossa, a gente é a Lorde daqui, a gente tem dragões e etc. Mas o Daemon não vai aceitar isso, então ele vai ficar no ouvido dela. Seu direito de nascença, você precisa ir lá, você precisa reclamar e tal. A gente precisa lembrar que no 8º episódio, ela também mostra um desses momentos aí, onde ela tá lá falando com o pai dela, ela fala que é um fardo muito pesado, que ela não sabe se ela deveria ser a rainha, etc. Então existe essa dúvida na cabeça dela. Ela tem a dúvida se ela vai ser uma boa rainha ou não. A gente também tem que levar em consideração que ela tá grávida, e a série já estabeleceu no episódio 6 que ela fica fragilizada com toda essa situação. O problema é que, nesse momento aqui, o marido dela não é o Laenor Velaryon, que é um cara que parece que não ajudava tanto assim. Agora ela tem Daemon Targaryen, que além de ser um cara muito mais habilidoso, forte, etc., é um cara muito mais bélico do que o Laenor também. Nós temos uma cena também nesse trailer onde o Aemond está tirando o tapa-olho dele. Provavelmente essa cena daí, ele tá conversando ali com o Lucerys já em Ponta Tempestade. Pelo jeito que a gente vê, pela paleta de cores do lugar que tá atrás dele, parece muito aquele salão onde a Rhaenyra tava ouvindo os pretendentes dela lá no 4º episódio. Então eu acho que ele tá conversando ali com o Lucerys, ó, você tirou meu olho, e daí ele vai
vai arrancar. Nos livros ele substitui aquela cova do olho dele ali, que tá vazia igual a do pai dele, ele substitui por uma safira. Então acho que talvez ele possa ter feito isso e a gente vai ver essa referência. Inclusive na abertura do episódio, o emblema que representa o Aemond é justamente uma bolinha com uma safira. Nessa cena aí da mesa pintada, não sei se vocês notaram, mas tá escrito nela que você tem que deixar o like nesse vídeo aqui, se inscrever no canal e acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais, @AntaresBlog, lá naquela de dancinha e na outra de foto, que agora também é de dancinha. Lá tem conteúdos bem diferentes daqui, não são todos os shorts que tem lá que vocês vão ver aqui, alguns a gente só posta lá, então acompanha a gente lá para não perder nada. Além disso, eu tô querendo fazer uma live depois do episódio, segunda às 20 horas, hora de Brasília, e eu queria saber se vocês vão querer essa live mesmo. Se vocês não quiserem, não tem como eu fazer. Mas se vocês quiserem, deixa aí nos comentários aí se vocês querem que eu abra essa live aí, só para responder perguntas, para tirar dúvidas e etc, pra gente conversar um pouquinho, beleza? Na cena da mesa pintada, a gente vê que tem 2 cavaleiros da Guarda Real. Nos livros a gente sabe que foram 3 cavaleiros da Guarda Real que saíram, desertaram da guarda do Aegon e foram para a guarda da Rhaenyra. Isso daí é uma coisa que aparentemente vai ser respeitada. Por quê? Porque nenhum dos 2 que a gente tá vendo na mesa pintada é o Eric, e o Eric vai estar na guarda da rainha, a gente já sabe disso. Então esses 2 são diferentes, portanto a gente tem 3 também. Então 4 ficam ainda do lado do Aegon, são 7 no total. Desses 4, 2 deles a gente conhece, um é o Criston Cole e o outro é o Arryk, que é o irmão do Eric, beleza? Então é isso aí, a gente tá vendo que tem esses caras aí, um deles é careca. Pode ser que seja o Harold Westerling, mas a gente vê umas cenas e não parece muito ele, assim. Ele pode ter mudado, é claro, ele pode ter feito um pouco a barba, ele pode ter mudado alguma coisa, mas tá diferente um pouco, pelo menos de lado, mas pode ser que seja ele. Se for ele vai estar fazendo o papel de Barristan Selmy. Eu acho que faz sentido ele ir para a Guarda da Rainha por causa disso, inclusive, para ele fazer esse papel de Barristan Selmy. Nos livros ele já morreu, já tem muito tempo. O Lorde Comandante era o Criston Cole porque o Harold tinha morrido. Um detalhe interessante da mesa pintada é que ela tá acesa em alguns pontos, então existe algum mecanismo ali que eles conseguem fazer com que aquela parte fique iluminada. Seja colocando, sei lá, velas embaixo, seja sendo um material especial que reflete a luz de um jeito muito louco, seja você aquecendo aquilo ali, de alguma forma tem alguma tecnologia, eu diria valeriana, muito interessante naquilo ali. Por quê? Porque a gente tá vendo essa série nesse momento, a gente sabe que essa mesa pintada ela já estava em Game of Thrones, mas o Aegon, o Conquistador, foi quem ordenou que fosse construída essa mesa. Então tinha 100 anos antes, mais de 100 anos na realidade, então 130, 140 anos antes do que a gente tá vendo ali. Então é uma tecnologia bem legal aquela dali. Legal que uma pessoa coloca um pin em cima de Winterfell na hora que eles estão falando ali. Interessante essa referência porque os Stark são aliados a Rhaenyra Targaryen. A gente lembra que lá no primeiro episódio a gente vê um Stark se ajoelhando, é o Rickon Stark, ele se ajoelha e ele declara apoio a Rhaenyra Targaryen. É estabelecido na série que os Starks e os Nortenhos, eles são todos muito fiéis ali aos juramentos que eles fazem, então faz sentido sim que eles continuem isso daí. Agora, nos livros, quem é o Lorde é o Cregan Stark, filho do Rickon, que aparece lá se ajoelhando, e nos livros ele é um dos personagens muito importantes na guerra. Eles falam em fazer um cerco em Porto Real e, como o próprio nome já diz, Porto Real é um porto, portanto tem água ali em volta. E eles têm a Casa Velaryon ali, que é aliado deles. Então, eles podem fazer um bloqueio ali pelo mar e também pelo ar, porque eles têm mais dragões. Eles têm 6 dragões contra 3 dos verdes. Os verdes têm a Vhagar, tem o Sunfire e a Dreamfire. São 3 dragões grandes, a Vhagar inclusive é o maior de todos, mas eles estão em desvantagem, porque são 6 dragões do outro lado. Então, é um problema muito grande. Os 6 dragões que a gente tem do outro lado é a Syrax da Rhaenyra, o Caraxes do Daemon, a gente tem o Baila-Lua, que é da Bella, a Meleys, a gente tem o Arrax e o Vermax. Esses são da Rhaenys, do Jacaerys e do Lucerys, respectivamente. Então, eles têm 6 dragões já montados, então eles já podem fazer isso. E eles têm mais outros 5 dragões que não estão montados. A gente sabe que dragões não montados são menos controláveis do que os outros, mas se você tiver um montador habilidoso o suficiente, você consegue sim domar esses dragões mesmo à distância. Por exemplo, Rhaegal e Viserion seguiam Daenerys mesmo sem ela montar eles, ela montava o Drogon, mesmo assim os outros 2 acompanhavam ela. E a gente tem o Daemon, que é provavelmente o maior montador de dragões que a gente já viu em toda a história de Westeros. Então ele pode domar, talvez não os 5, mas pelo menos alguns. A gente tem a Rhaenys também, que é uma montadora muito habilidosa, que pode também controlar um ou outro. Então essa estratégia seria a correta. Só por curiosidade, os 5 dragões que a gente tem que não são montados por ninguém, por isso que eles ainda não apareceram, são o Vermitor, o Ladrão de Ovelhas, o Fantasma Cinzento, o Canibal e o Asa Prata. Esses 5 aí
E um deles eu acho que aparece já nesse trailer, acho não, né? Um deles aparece nesse trailer, mas eu não sei qual, vou dizer mais pra frente um pouco. Mas são esses 5, então eles teriam 11 dragões, mas a frota já fazia 2 cercos ali, e se eles conseguissem os soldados necessários, faziam um cerco por terra. Desse jeito a guerra já estava ganha, e aí era muito tranquilo. Então a gente vê o Jacaerys falando, olha, envia gente justamente para isso. Ó, envia gente para quê? Para que eles vão lá para os lords, conversar com os lords, e lá eles vão falar, ó, irmão, vem aqui junto com a minha mãe, eu sou o príncipe que vim aqui montado no meu dragão, isso já impõe um respeito, tem o dragão, é o príncipe que foi, não é um emissário, não é um corvo, não é nada disso. Então tem uma responsabilidade maior, tem um respeito maior por eles estarem indo lá pessoalmente para falar. E aí a Rhaenyra libera eles para fazer isso, e aí cada um deles vai para um lugar. No caso, o Jacaerys ele vai para o Vale de Arryn, ele é bem sucedido na missão dele, e o vale fica do lado dos negros também. Já o Lucerys, ele vai para a Ponta Tempestade, é lá que a patifaria começa. Por quê? Porque quando ele chega lá, já tem o Aemond lá conversando. Lembram que eu disse que o cara tinha filhas solteiras e que eles precisavam de um casamento? Pois é, o Lucerys já está prometido para a Rhaena, portanto ele não pode quebrar esse voto para se prometer para outra pessoa lá. Ele não é o Robb Stark, então ele não tem como oferecer mais nada por Lord Baratheon. Porém, o Aemond é solteiro e ele oferece justamente isso, assim ele consegue a aliança dos Baratheon desse jeito. E aí, a gente tem aquela cena dele tirando lá o tapa-olho, justamente falando com o Lucerys, ó, você pegou meu olho aqui e tal, não tem mais olho por causa de você, agora o pau vai torar. Só que nos livros, Lord Baratheon não deixa, ó, vocês fazem o que vocês quiserem da vida de vocês, depois dos meus muros. Aqui não quero essa patifaria, pode vazar. E aí a gente vê a cena do Lucerys correndo para ir até o dragão dele, o Arrax. Só que a gente percebe que o Arrax é um dragão pequeno ainda, ele não é um dragão grande, ele não tá nem... Ele tá do tamanho do Drogon, provavelmente, lá na 4ª temporada, quando a Daenerys monta nele e sai voando lá da arena. Então ele tá pequeno ainda. Enquanto isso, a Vhagar é o maior dragão do mundo. Então a Vhagar é muito, muito, muito maior do que ele. Então ele sai nessa luta desesperada pela vida, monta no dragão e sai, só que não tem jeito. Ele vai acabar sendo alcançado pelo Aemond e pela Vhagar e não vai dar nem graça, assim, vai ser uma morte muito rápida. Pelo menos nos livros diz que, tipo, não tem nem resistência. Porque não tem mesmo como, a diferença é muito grande. Tem uma parte em off no trailer que a gente ouve alguém falando pra Rhaenyra que ela tem a maior reivindicação que a gente tem desde as épocas do Aegon, assim, isso é verdade. O Aegon, ele chegou pra unificar Westeros e ele tinha 3 dragões, ok, 3 grandes dragões, só que isso não se compara com a reivindicação da Rhaenyra. A Rhaenyra, além de já ter Westeros unificada sobre o domínio dos Targaryen, ela ainda tem um ponto muito importante, que é ter 11 dragões à disposição dela. Então é uma reivindicação extremamente forte, e por isso que é visto assim, as pessoas acreditam que a guerra vai estar na mão dela, porque ela tem muito poder de fogo, literalmente. A gente vê a cena do Daemon com um dragão gigantesco. Eu acho que esse aí ou vai ser o Vermithor ou vai ser o Canibal. O Canibal tem esse nome, não é à toa. Ele é conhecido por comer outros dragões, entendeu? Então ele pode estar ali para tirar uma satisfação com o Canibal. Oi, aí, irmão, comeu o dragão ali, tá louco? A gente precisa de dragão. Ou então pode ser o Vermithor. Vermithor é um dragão gigantesco também. Ele é provavelmente o segundo maior. Eu sempre digo que o Caraxes é o segundo maior, mas é porque ele é o segundo maior que é montado, na realidade. Porque a gente tem o Vermithor, que é um dragão mais antigo do que o Caraxes, e os dragões crescem durante toda a vida. Portanto, quanto mais velho é um dragão, mais ele vai ficar grande. Então por isso que a Vhagar é tão gigantesca, porque ela tem quase 200 anos de idade já. E aí o Vermithor foi o dragão que o rei Jaehaerys montava, então ele é bem antigo, de muito tempo atrás, e ele é gigante. E aí pode ser que esse seja o Vermithor, eu não sei o que o Daemon tá fazendo ali, eu não sei se ele tá tentando convencer o dragão para que a filha dele, a Rhaena, monte ele, se ele tá indo ali por algum outro motivo. A gente sabe que ele é um nerd de dragão, então ele pode estar indo ali para estudar, ou simplesmente sem querer ele entrou ali naquela caverna e acabou que tinha um dragão lá dentro. Por quê? Porque eles não sabem exatamente por onde andam os dragões. Os dragões ficam soltos, eles podem voar para onde eles quiserem. Por exemplo, a Vhagar, lá no início a gente não tinha nem notícia dela. O Drogon, quando ele vai embora, a gente não tem mais notícia dele. E também, antes dele ir embora, ele fica vagando por aí e os outros são presos, ele não é, porque ele tá voando loucamente por aí. Então pode ser que aquele dragão simplesmente tenha ficado lá e sem querer ele encontrou o dragão. E aí a gente vai ver uma cena do Daemon talvez tentando ali acalmar o dragão, pro dragão nem queimar ele nem comer ele. Nessa cena aí que a gente tem 3 dragões, a gente tá vendo que embaixo a gente tem o Vermax, mais acima a gente tem a Meleys e lá atrás a gente tem o Arrax. Como eu disse, cada um indo para um lugar.
A Meleys junto com a Rhaenys devem estar indo lá para a Deriva Marca mesmo, porque a gente está tendo uma guerra estourando e é uma casa muito importante, não tem ninguém para proteger a Deriva Marca lá. E é importante que a senhora de Deriva Marca mais a Meleys estejam lá, porque já é um poder de fogo, já é muito menos difícil de você conseguir dominar. Além disso, eu acho que a gente deve ter alguma coisa do Corlys ali, eu imagino que ele volte, a gente sabe que ele tá ferido, bem grave o ferimento que ele tem, mas ele deve voltar. Nos livros ele é uma figura muito importante, ele é a mão da rainha Rhaenyra, portanto a gente deve ter coisas importantes acontecendo com ele ali. A gente também tem uma cena onde o Daemon puxa a espada e parece muito aquela cena lá do segundo episódio, onde ele puxa a espada também pro Otto. Ali, provavelmente, o Otto foi para entregar os termos de rendição para Rhaenyra. Ela tá lendo a cartinha ali e tal, bonitinho. Fala, legal, olha, você quer que eu entregue a coroa para você, né? Tudo bem, tá bom. Meu tio vai falar com você então. E aí ele puxa a espada, aparentemente. Ele tá querendo confrontar a galera. Eu acho essa galera muito ou corajosa ou burra. Na realidade, eu não sei muito bem qual é a diferença entre coragem e burrice. Mas, um ou outro aí, essa galera é. Por quê? Porque eles estão indo ali naquele lugar, aparentemente sem nenhum tipo de proteção, exceto os guerreiros ali. Só que eles estão indo para um lugar que tem o Daemon, puta guerreiro, e além disso, que é cheio de dragão, dragão que os outros comandam, entendeu? Então eles podiam virar comida de dragão facilmente ali, e aí os negros já iam começar essa guerra em vantagem. Eu acho que isso não vai acontecer, mas seria legal se acontecesse, só que ia ser uma mudança nos livros, porque isso não acontece lá nos livros. Acontece sim de irem mensageiros lá e dar uma ziquezira, mas não acontece dessa galera, principalmente o Otto, morrer lá. Bom, esses foram os acontecimentos que a gente tem ali no trailer. Esse provavelmente vai ser o melhor episódio, já disse isso outras vezes, porque tem acontecimentos muito grandes nele e porque eu acho que a gente tem uma participação de tela muito grande do Daemon e da Rhaenyra, que são os personagens que as pessoas mais gostam que aparecem. E esses dois vão sofrer muito nesse episódio, então vão sofrer muitas perdas, só que o final dele vai ser meio que uma virada de jogo. Eu acho que vai ser uma virada de jogo, porque eu acho que a gente termina a série com o Daemon falando que o Lucerys vai ser vingado. E se for isso daí, vai ter uma sensação muito grande pra galera que gosta, principalmente do Daemon e da Rhaenyra. Então eu acho que tem tudo, tem vários elementos que vão permear esse episódio, que vão fazer ele ser muito grande. Se ele for realmente o melhor dessa temporada, ele precisa superar o episódio 8, que pra mim tá naquele hall nível Game of Thrones mesmo, que são os melhores episódios. Aí é pra entrar naquela lista que tem A Porta, que tem Chuva de Castamere e vários outros episódios que são muito bons. E se você não quiser esperar pra ver, você pode clicar nesse vídeo aqui, que é onde eu faço a análise do episódio passado, mas se você quiser uma coisa diferente, você pode clicar nesse aqui, e nesse daí é uma teoria muito legal que eu separei pra vocês.